E é hora de acompanhar a análise de Alexandre Garcia sobre os principais destaques políticos. Olá, Alexandre. Os partidos já têm candidatos. A campanha eleitoral começa para valer na semana que vem. Quais foram as emoções da semana? Olá, como todo mundo sabe, a campanha está bombando, mas vai começar para valer mesmo na semana que vem. E esta semana foi a semana da transição entre as decisões dos partidos sobre candidatos, né, e o início dessa campanha. Acontece de tudo, né? E vai acontecer mais. Judicialização das eleições, né? Essa judicialização da política, contra a qual se insurgiu o presidente supremo Luiz Fux, falando em judicialização vulgar e epidêmica, né, que destrói, deletéria, chamou ele, em relação ao judiciário, né? Continua. Então, agora, de judicialização da política, nós vamos ter judicialização das eleições também. Aí as pessoas ficam com medo de falar certas coisas. O ministro da Saúde, por exemplo, não pôde fazer um lançamento nacional de uma campanha contra a polio, já que o Zé Gotinha entrou no Fica em Casa durante a pandemia, né? E as crianças brasileiras precisam ser protegidas. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista de mais de 5 horas no Flow, e foi recebido depois por uma multidão após a meia-noite em São Paulo, mas as pessoas dizem que já não estão encontrando a entrevista. Ainda bem que o ministro Paulo Guedes já pôde contar os resultados da economia, né? Aquela conversa dele com o ministro francês, né? Que o ministro francês reclamou de fogo na Amazônia, ele reclamou de fogo na Notre Dame, né? Deu o troco. Mas o PIB brasileiro está crescendo, o PIB europeu e o americano está caindo, né? O Banco Central também sacou mais rápido que o Fed e também está dominando a inflação aqui no Brasil. Já tivemos deflação em julho, né? Mas muita gente confunde isso. Mas é campanha eleitoral. Não, são os resultados dos brasileiros, né? Essa é a verdade. Agora, outra coisa que está difícil de entender, e vai ser mais difícil ainda quando começar realmente a campanha eleitoral, né? É o eleitor comum entender os partidos políticos. Vejam só, vou citar um exemplo. Amapá. Vocês sabem quais são os partidos que estão apoiando o mesmo candidato para o governo do Estado? É o PL de Bolsonaro e o PT de Lula. Estão aliados, né, com o PDT de Ciro, apoiando um candidato que era do Solidariedade, mas era do PT, do PSOL e da Rede. Vejam só como é difícil para o eleitor entender isso, né? Lá no Maranhão, por exemplo, estão juntos na campanha para governador o PTB e o PDT. Eu não sei se vocês lembram da briga entre Leonel Brizola e Ivete Vargas, pela sigla do PTB. Houve uma cisão. Agora estão juntos lá no Maranhão, né? E apoiando para o Senado um candidato que agora é do Partido Socialista, mas ele era do PCdoB. É que as pessoas agora estão evitando a palavra comunista, que sabem que pega mal, e usam a socialista, que é um pouquinho mais suave, né? Agora, será que o eleitor vai entender essas coisas? Por exemplo, Lula com a chapa, companheiro de chapa Alckmin. Os dois foram inimigos numa eleição, mais do que adversários, chegaram a ser inimigos. O grande partido MDB, talvez o partido mais duradouro depois do comunista, né? O MDB tem uma candidata, mas tem uma parte do MDB que é Bolsonaro e outra parte do MDB que é Lula. Então, é isso que os eleitores, 156 milhões de eleitores, terão que entender, né? Aí vai ser um período de fake news, né, que já se confunde com o noticiário do dia a dia, como aconteceu agora com essa história de salários dos militares do Palácio do Planalto, né? Se a gente pegar bem, vê que é uma narrativa apenas. Isso a gente tem que estar preparado para receber aí daqui para frente até a eleição. E Alexandre, você se surpreendeu quando o TCU condenou os que ajudaram a condenar corruptos? Olha, eu acho que não é nenhuma surpresa essa condenação aí no TCU do coordenador do Ministério Público na Lava Jato, Deltan Dallagnol, e do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Eles vão ter que pagar 2.831.000. Imagina só. Eles não vão ter que devolver, não, porque eles não roubaram isso.
vão ter que pagar porque seriam gastos aí com administrativos, viagens e tal nas investigações. Imagina se a gente vai cobrar dos ministros do TCU que os condenaram às viagens para o exterior, né? É muito estranho. E não é surpresa, porque afinal o Supremo já fez muito mais do que isso, né? Livrou um condenado que tinha passado não só pelo Tribunal Revisor, mas o Tribunal terceira instância, né? Em mais de uma vez. E ainda recriminou e responsabilizou o juiz de primeira instância de sentenças que foram confirmadas na segunda instância e na terceira instância. Então, não é surpresa. Isso que está acontecendo no TCU, parece que ligaram o reversor. O país inteiro tinha esperança de estar combatendo a corrupção, mas ligaram o reversor numa hora pré-eleitoral. Tem alguma intenção aí nisso? Não sei, né? Agora, vão ter que pagar 2.831.000. Agora, imagine e compare esse valor, que vocês devem estar achando muito, né? Claro, cada um de nós tiver que pagar isso é muito. Mas veja só, você que é pagador de imposto, você contribuiu para o União Brasil, por exemplo, receber 782 milhões de reais, inclusive dos seus impostos, mesmo que você concorde ou não concorde com a União Brasil, para custear a eleição. Em segundo lugar vem o PT está recebendo 503 milhões. Só para a gente pensar a respeito, porque eu não consigo imaginar, né? Eu sou um pagador de imposto, mas eu acho que deveriam pelo menos me perguntar para onde é que você quer que vá o seu imposto no fundo eleitoral, né? Para não ir para aquele com quem eu não concordo. Fica muito estranho. Seria muito mais justiça, né, que os filiados do partido político sustentassem as campanhas do seu partido político. Afiliado é para isso, né? Ele faz parte do partido. Então, é uma pena que a gente tenha que pagar a campanha eleitoral. Mas foi surpresa, no meio da semana, o ministro Alexandre de Moraes ter ido ao Palácio do Planalto visitar o presidente Bolsonaro, né, Alexandre? Um e outro tem representação de Estado, não são meninos que vão marcar briga no recreio da escola, né? O presidente Bolsonaro, de alguma forma, fez o ministro Alexandre de Moraes saber que ele tinha interesse em assistir à sua posse na terça-feira, às 19 horas. O ministro Moraes, então, foi ao Palácio do Planalto fazer o convite pessoalmente. Levou com ele o seu futuro vice, ministro Ricardo Lewandowski. O presidente Bolsonaro, por sua vez, levou com ele os ministros Paulo Guedes, Ciro Nogueira, do Gabinete Civil, e chamou o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Por quê? Porque o número 2 de Alexandre de Moraes, o futuro secretário-geral da Justiça Eleitoral, que é um cargo importantíssimo, era o advogado-geral da União no governo Bolsonaro. Ele foi entre André Mendonça e André Mendonça. André Mendonça saiu, foi ser ministro, voltou, né, e depois foi para o Supremo. E mais do que isso, ele é funcionário da União de carreira, ministério procurador da Fazenda Nacional. Ele foi o procurador-geral da Fazenda Nacional na administração Paulo Guedes. Mas ele também foi ministro da Justiça interino 2 vezes, porque era o número 2 do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, no governo Temer. Então, tem um senhor currículo, o José Levi, gaúcho de São Gabriel, se formou em Porto Alegre, saiu com o título de doutor em Direito Constitucional, é professor da Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo, né? Fez cursos no exterior e vai ser uma figura importante na Justiça Eleitoral. Ele tem essas ligações todas. Bom, e ao fim do encontro, o presidente Bolsonaro presenteou Alexandre de Moraes com a camisa do Corinthians. O presidente Bolsonaro já disse há algum tempo que as divergências entre eles são futebolísticas, né? Eu imagino, o presidente Bolsonaro vai agora à posse de Alexandre de Moraes e, de repente, recebe como bandeira branca uma camisa verde do Palmeiras, né? Porque Alexandre de Moraes tem uma posição histórica numa eleição tão importante quanto esta, de outubro
de 2022, né? Que seja uma eleição limpa, né? Sem nenhuma suposição, sem nenhuma suspeita de fraude, né? E esse seria um trabalho da responsabilidade do futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E só para lembrar, o presidente Bolsonaro não foi à posse do ministro Fachin na presidência do TSE. Ministro Fachin que agora se retira completamente da Justiça Eleitoral. E o ministro Fachin ainda teve um último ato, né, Alexandre? Afastando um coronel da comissão fiscalizadora. Sim, Fachin alegou que o coronel tuitava opiniões políticas. Agora, quem tuita opiniões políticas, a gente sabe, no Supremo, inclusive Fachin, Barroso, né? Só que eles são juízes. Coronel da ativa tem lá os seus limites também. Mas, enfim, o fato é que o Exército não o substituiu, né? Eram 9 nessa missão de fiscalizar aí o código-fonte, começou no dia 3 de agosto, e agora são 8, mas o ministro da Defesa mandou um ofício ao TSE pedindo que possa mandar mais uma equipe de 9, 3 de cada força, né, que tenha mais amplitude de acesso, mais acesso lá dentro, inclusive numa certa sala, né, e pediu mais tempo para, enfim, cumprir essa missão que fortalece a eleição, né, que dá mais confiança ao eleitor, e a eleição é do eleitor, não é do Tribunal Eleitoral, não é do Estado brasileiro, é da nação brasileira, é da democracia, né? Por falar em democracia, um outro ato dessa semana do ministro Fachin aconteceu no auditório do TSE, uma reunião, um seminário chamado Congresso de Direito Penal Eleitoral em Defesa do Estado Democrático de Direito. É um nome extenso, né? Parece que o nome já completa tudo. Mas se diz que é em defesa do Estado Democrático de Direito, devia saber defesa contra quem, né? Defesa de quem? Quem é o atacante? Quem está atacando o Estado Democrático de Direito? Falam assim genericamente em fake news, sem entrar na fake news cotidiana que a gente está acompanhando todos os dias, né? E falam em violência política, mas não entram em detalhes de grupos que queimam bandeira nacional em Curitiba, que quebram vidraças de bancos em São Paulo, gente que vai para a rua armada de barra de ferro. Isso também não está lá, né? E muito menos falaram sobre o que se tem feito com a Constituição brasileira. E o manifesto da Fiesp, a carta lida na Faculdade do Largo São Francisco, Alexandre, foi mesmo pela democracia? Pois é, foi lá nas arcadas que exigiram Constituição em 1932. E lá agora havia uma faixa dizendo Estado de Direito sempre. No Dia do Advogado. Aquele que tem por ideal, por vocação, a defesa do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, das leis e da Constituição. Mas, de repente, na carta não havia essa defesa. Ficou estranho, porque o que a gente tem visto, né, é o Ministério Público ficando fora de processo aberto pelo próprio juiz, né? Devido processo legal, passou longe, né? Prisões por crime de opinião. A liberdade de expressão do artigo 220 e a vedação à censura, trator por cima. A imunidade, inviolabilidade do parlamentar por quaisquer palavras, como está na Constituição, também não foi considerada. O parlamentar foi preso dirigente de partido por crime de opinião, né? Por suposta ameaça. Eu digo suposta porque crime de ameaça não é apenas ameaçar, é comprovar que pode realizar a ameaça e que tem algum interesse nisso, né? Então, liberdade de ir e vir, liberdade de reunião, liberdade de culto,
né? O asilo inviolável, que é o domicílio, a menos que esteja em flagrante, poder entrar à noite, né? Mas aí inventa-se um flagrante. Então, esqueceram disso. Foi uma omissão constrangedora no dia do direito. Foi constrangedora. Perderam uma oportunidade de dar um grito muito forte de restauração da ordem constitucional. Eu acho que talvez por isso o povo real do país não ligou muito, não ficou nem sabendo disso. Teve repercussão num público pequeno que certamente está apartado do Brasil real. De Brasília, para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.